Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma noite que o Senhor nos concede de estarmos aqui, estarmos na casa do Senhor. Como a irmã estava louvando, Davi, ele recebeu um convite. Talvez ele estivesse no palácio, ali com tudo que há de bom dentro de um palácio. E passou alguns irmãos que estavam indo para o templo e falaram: Davi, vamos para a casa do Senhor. E aí Davi vai escrever o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E é uma alegria de nós estarmos aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas capítulo 23, a partir do versículo 35. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 23. Falei 35, né? A partir do versículo 38. Perdão, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Na crucificação do Senhor, Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e ele ficou ali na cruz em vida até as 3 horas da tarde. Foram 6 horas em que Jesus esteve pendurado naquela cruz, sofrendo por causa de nós, pecadores. E ali naquela cruz, Jesus, ele vai proferir 7 frases bem conhecidas, que está distribuída nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu gostaria de estar falando um pouco sobre as 7 frases, porém eu vou centrar mais do que nós lemos aqui nesta frase, que foi a segunda frase que o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A primeira frase que Jesus citou quando estava na cruz foi para o Pai. Ele disse para o Pai em voz alta: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele sofreu açoites, ele sofreu desprezo, afronta, injustiça, ele levou bofetadas no rosto, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e com uma cana batia na sua cabeça, e os espinhos cravavam na sua cabeça. E mesmo assim, Jesus naquela cruz, depois de ter passado horrores desde um dia anterior da noite, ele vai proferir em alto e bom som uma oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui Jesus, em todas elas, ele nos ensina algo, porque mesmo sendo
feito o que fizeram com ele, ele teria poder de fulminar a cada um deles ali. Mas o terno amor, o terno coração dele, a eterna misericórdia dele vai fazer uma oração em favor deles. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui ele nos ensina que mesmo quando zombarem, quando criticarem, quando fizerem mal, nós temos que seguir o exemplo de Cristo, perdoar o que nos ofende. E aqui Jesus, ele estava praticando o que ele ensinou várias vezes no seu ministério, a oração do Pai Nosso. Depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele vai falar: porque se vocês perdoarem os que vos ofendem, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem os que vão ofender vocês, o vosso Pai não perdoará vocês também. E aqui se cumpria também uma profecia das Escrituras em Isaías 53:12. E pelos transgressores ele intercedeu. E é o exemplo vivo. Jesus é o exemplo máximo para nós. Perdoar os nossos inimigos, perdoar o que nos ofendem, para que a gente possa também receber o perdão de Deus. A segunda frase de Jesus foi essa que nós lemos: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu peço permissão para os irmãos para voltar nessa frase no final da mensagem. A terceira frase de Jesus: ele está na cruz, a mãe dele está aos pés da cruz, e os discípulos a quem Jesus amava, João, estava do lado. E Jesus olha para a sua mãe e fala: mulher, eis aí o teu filho. E ele olha para João: eis aí a tua mãe. E a palavra de Deus nos ensina que desde aquele momento, João pega Maria e traz ela para casa para cuidar dela. Aqui nós vemos o cuidado de Jesus com a sua mãe, a honra que ele deu a ela, o quanto ele amava. E isso também traz um ensinamento para nós: honrar pai e mãe. Nós devemos honrar nossos pais, nós devemos dar a ele aquilo que lhe é devido. E muitas das vezes nós não honramos nossos pais. E Jesus na cruz, sofrendo como estava sofrendo, dores atrozes, ele vai se lembrar da mãe dele e vai colocar João para cuidar da sua mãe. E a história conta que Maria morreu em Éfeso, aonde João foi pastor da igreja de Éfeso. Então provavelmente eles moravam ali. A quarta frase de Jesus, essas três frases Jesus proferiu ela das 9 da manhã ao meio-dia. Mas da meio-dia às 3 da tarde houve trevas sobre toda a face da terra. E Jesus, no final dessas 3 horas de trevas, ele vai proferir a sua quarta frase: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o momento mais terrível para o Senhor. Para nós entendermos um pouquinho essa frase, nós precisamos voltar um dia anterior, no jardim do Getsemane. Jesus, ele institui a ceia, depois ele sai, canta o hino e sai com os discípulos, com os 11, porque Judas saiu para traí-lo. E ele vai para o jardim do Getsemane. Ele vai dizer que a sua alma estava em angústia até a morte. Ele deixa os 8 ali, pega Pedro, Tiago e João, anda mais um pouquinho profundo, deixa os 3 ali e fala: vigiai comigo. E ele sai orar. E ele faz aquela oração que nós conhecemos: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia não faça o que eu quero, mas o que o Senhor deseja. E Jesus vai ver os discípulos dormindo, ele volta, ele ora novamente. Ele volta, os discípulos dormindo novamente, ele volta, ele chega a suar gotas de sangue, de tanto pavor que ele estava sentindo.
de tanta angústia que ele estava sentindo naquele momento, ele chega a suar gotas de sangue. O Criador de todas as coisas está prostrado do chão, suando gotas de sangue. Por quê? Voltemos para a cruz. Da meio-dia, quando o sol escurece, o sol esconde o seu rosto. Quando Jesus nasce, à meia-noite houve luz. Quando Jesus está na cruz, ao meio-dia houve trevas. Por quê? Porque naquele momento, os meus pecados, os teus pecados, estava sendo cravado nele. O que é o inferno, irmãos? O inferno é trevas, sede e a falta de Deus, o abandono de Deus. Isso é o inferno. E naquela cruz, Jesus sofreu isso. Só que não o inferno, ele sofreu o inferno dos infernos. Ele que não tinha pecado, naquela cruz, ele estava se fazendo pecado por cada um de nós. Ele estava bebendo o cálice que ele estava orando um dia anterior: se for possível, passa de mim este cálice. O cálice que Jesus estava se referindo não era a cruz, não eram os açoites, não era a coroa de espinho. O que ele estava se referindo, ele fala: Pai, eu vou para a cruz, eu vou morrer pelo ser humano, eu vou levar sobre si os meus pecados, mas eu não posso ficar longe do Senhor, eu não posso perder a sua presença. Quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, e a Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. O fato de Jesus se fazer pecado, o Pai o abandona naquele momento, naquela cruz do Calvário. Vocês conseguem imaginar? Nós não conseguimos imaginar isso porque somos pecadores. Antes de vir a Cristo, nós estávamos abandonados por Deus. Mas Jesus, desde a eternidade, estava junto com o Pai, em plena e perfeita comunhão. E quando ele veio à terra, ele também tinha perfeita comunhão com o Pai. Agora, naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados, se fazendo pecado, o Pai o abandonou por causa dos nossos pecados. E aí Jesus profere: Pai, por que o Senhor me abandonou? Eu não consigo ficar longe do Senhor. E isso nos ensina também, irmãos, que nós devemos ter esse mesmo sentimento. Nós não podemos ficar longe de Deus. O ar que nós respiramos para termos vida hoje é infinitamente inferior do que a presença de Deus. O salmista em 63, versículo 3 vai falar: porque a tua graça é melhor que a vida. Uma vida sem Cristo não é vida, mas até uma morte com Cristo é vida, porque quem crê em Cristo vai ressuscitar com Cristo. Aleluia! Então nós temos que ter sentimento: Senhor, me perdoa, mas não se afasta de mim. Eu preciso de Deus. Eu não posso viver sem Deus. Eu vivi 34 anos sem Deus. É muita coisa. E Jesus, por 3 horas, ele chegou a suar gotas de sangue, a sentir pavor na sua alma, angústia, para que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora. A hora mais crucial, o momento mais difícil que o Senhor passou naquela cruz. Quinta frase que o Senhor vai citar: para que se cumprisse as Escrituras, tenho sede. Jesus, desde a noite anterior, estava sem beber água, sofrendo, com dificuldade de falar,
Eu imagino, irmãos, a dificuldade que ele estava com a falta de água. Esse é um dos horrores do inferno. Você se lembra de Lázaro e do rico? O rico fala: Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar minha língua. Jesus sofreu tudo isso por amor. Jesus, ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque Pilatos o sentenciou à morte, porque os judeus gritavam: crucifica, o crucifica. Não, ele foi na cruz por amor a mim e por amor a você. E ele suportou tudo isso como um cordeiro para nos salvar. Sexta frase que Jesus vai citar: Pai, está consumado. Esta palavra ela tem significados lindos. Quando um filho recebia a incumbência de um pai, uma tarefa, o filho saía para fazer a tarefa, e ele voltava, ele falava: Pai, está consumado, eu resolvi aquilo que o Senhor me pediu. Jesus, ele desceu do céu, deixou o Pai com a incumbência de uma tarefa, e ele realizou. Ele estava falando: Pai, está consumado, eu fiz, eu realizei com perfeição aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Um outro significado desta palavra é quando uma pessoa fazia uma compra, a prestação, então ela tinha promissórias, e quando ela conseguia quitar tudo, no final ela pegava a última promissória, o dono da que tinha vendido, ele carimbava: está consumado, e a dívida estava paga. Jesus, ele fez isso. Ele veio para morrer por causa dos nossos pecados, e ele carimbou: está pago, você não deve mais nada. A maldição foi pregada na cruz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um outro significado é quando uma pessoa comprava uma propriedade, ele ia lá, pagava, vinha um selo na propriedade: está consumado, está pago. Jesus, ele nos comprou com seu sangue precioso, está pago, está quitado, você não deve mais nada, para todo aquele que crê. Aí talvez me pergunte: o que eu devo fazer para ser salvo? Você não pode fazer mais nada, porque já foi feito. Jesus já realizou, Jesus já fez. Basta apenas você crer. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Todo aquele que crê tem o Filho, mas aquele que não crê não verá o Filho, mas terá ira sobre ele. Jesus pagou para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Sétima frase: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus expirou. E ele em vida, ele disse assim: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, ele morreu, ele deu a vida por nós pecadores, por nós miseráveis pecadores. Ele morreu para provar o seu amor para conosco. E eu volto na segunda frase que nós lemos o texto. Aqui estavam dois ladrões, um à direita e um à esquerda. A gente vai chamar o ladrão arrependido que está na direita, e o ladrão que continuou rebelde à esquerda. No versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, é a mesma frase de Satanás para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aquele homem, ele queria uma salvação do jeito dele. Ele não queria carregar a cruz, ele queria descer da cruz e, sabe, provavelmente voltar a roubar.
Ele só queria escapar da cruz. Ele não queria carregá-la. E assim é muitas pessoas, às vezes eles querem uma cura. Eu também quero se eu ficar doente. Muitas das vezes a pessoa quer algo material. Ele quer a bênção, mas ele não quer o dono da bênção. E esse ladrão não é diferente. Ele falou: salva você e salva nós também. Eu quero descer, eu não quero mais sofrimento. Só que Jesus, ele nos ensina que nós devemos carregar nossa cruz. Nós devemos negarmos a nós mesmos e segui-lo. Se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Agora, o fato dele não ter descido na cruz, todo aquele que nele crê vai subir ao céu. Aleluia, aleluia. E é por isso que Jesus não desceu, para que nós pudéssemos subir. Aleluia. E no versículo 40, o outro ladrão da direita, ele respondendo, porém o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Os olhos daquele ladrão foi aberto, e o seu coração também. Ele viu quem estava no meio. Aliás, irmãos, Jesus, ele é especialista em estar no meio. Quando ele ressuscitou, os discípulos estavam no cenáculo com medo dos judeus. Jesus entra com a porta fechada e se coloca no meio. Jesus, ele disse assim: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando o apóstolo João teve uma visão de Jesus glorificado em Apocalipse, ele ouve uma voz detrás dele. Quando ele olha para ver a voz, ele vê Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro significa a igreja. Ele está aqui no meio. Ele no meio, ele está aqui ele está, para te abençoar, para te salvar, para te curar. Aleluia, aleluia. Ele está no meio. Aliás, ele divide a história no meio. Ele divide a humanidade no meio, antes dele e depois dele. Existe o salve e os não salve, Jesus no meio. Ele é a porta, quem entra é salvo, quem não entra está perdido. Ele é a luz, quem anda com ele anda na luz, quem não anda está em trevas. Ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, quem não quer está perdido. Ele é a videira verdadeira, porque sem ele nós nada podemos fazer. Ele é o caminho, quem segue é salvo, quem não segue está perdido. Ele está no meio, ele é o meio, ele divide tudo no meio. Aleluia, ele está no meio de tudo. E o mais maravilhoso é que ele está aqui no nosso meio. Isso que é importante. Aleluia. E esse ladrão, ele vai falar: você nem teme a Deus? É engraçado que estando na mesma condenação, na condenação de que Deus, então Jesus é Deus. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E ele reconhece que está na mesma condenação. Ele sabia que estava condenado. Agora veja o versículo 41. E nós, da verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconheceu que ele estava errado. Para ser salvo, o ser humano tem que reconhecer que é pecador. Ele tem que reconhecer que ele não pode salvar-se a si mesmo. Ele tem que reconhecer que se não fosse a cruz de Cristo, nós estávamos perdidos eternamente. Então ele reconhece isso, que os seus olhos foram abertos. Mas este nenhum mal fez. Ele reconhecia que Jesus era puro, que era santo, porque um pecador não pode morrer por pecadores. Mas este mal nenhum fez. Aí ele olha para Jesus: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas como que ele sabia que Jesus tinha o reino? Vocês se lembram da frase escrita na cabeça de Jesus? Este é o rei dos judeus? Foi o primeiro folheto evangelístico na história. Os dois leram: este é o rei dos judeus. Um blasfemava, mas o outro creu. Quando você entrega um folheto e fala de Jesus, às vezes as pessoas blasfemam e outros creem. Nós que estamos aqui cremos, pela misericórdia nós cremos, mas tem muitas pessoas que ainda não crêem. Mas o folheto foi entregue e a frase está escrita: o Jesus morreu e ressuscitou. Está consumado. Cabe a mim, cabe a você, cabe à humanidade crer. E ele vai se lembrar, ele não vai falar para Jesus: Jesus, lembra-te de mim agora e tira eu daqui da cruz. Ele vai pedir algo futuro. Já que o Senhor tem um reino, já que o Senhor é rei, arruma um lugarzinho para mim nesse reino. Tem um lugarzinho, irmãos, tem lugar, irmãos. Tem lugar na casa de Deus, tem lugar no coração de Jesus, tem lugar. Jesus, ele foi preparar o céu para quando ele vier, ele vai nos levar. Lá tem lugar, tem muitos lugares do céu. E Jesus, o interessante é que Jesus aqui, e disse-lhe Jesus não disse para aquele ladrão: ó, é o seguinte, você cometeu muito pecado, você roubou muita gente. Segundo alguns estudiosos, vai falar que esse ladrão não é aquele roubador de carteira que bate carteira, não, ele era assassino, ele era ruim. Jesus não disse para ele assim: ó, você cometeu muitos pecados, você errou muito, então você vai ter que ficar passando um tempo num lugar chamado purgatório, 30, 40, 50 anos, até purificar os seus pecados. Jesus não disse isso para ele. E Jesus também não disse para esse ladrão: ó, é o seguinte, você vai ter que passar por sucessivas reencarnações e reencarnações até você se purificar. Não, Jesus não disse. Jesus disse assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando a pessoa crê em Cristo, ela é salva de imediato. Não é amanhã, não é 30 anos depois, é hoje. É hoje. Se você que ainda não é salvo, ainda não recebeu a Cristo, crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados, colocar sua confiança nele, hoje você pode ser salvo. Você que está na sua casa, hoje, se você crê em Jesus, confessá-lo como o único Senhor, hoje você pode ser salvo e não amanhã. É hoje, e o dia é hoje. O dia do arrependimento é hoje. Amanhã só Deus sabe. O que vai acontecer com o Alexandre daqui a 10 minutos, só Deus sabe. Mas hoje é o dia da salvação. Hoje Jesus Cristo te chama. Hoje é o dia de ser curado. Hoje é o dia de ser liberto. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje é dia de ser perdoado. Hoje é o dia de receber o nome escrito no livro da vida. Hoje Jesus Cristo te chama: venha a mim hoje, você que está cansado, oprimido, triste, abatido, e eu vos aliviarei. E eu vou dar descanso para a sua alma. Mas é hoje, porque o amanhã não pertence a mim. Você não pode controlar o seu amanhã. O passado já foi. Não importa o que você fez no passado. Não importa. Agora hoje, você pode receber de graça a salvação da sua alma. E se tem alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu a Cristo, que ainda não reconheceu que é pecador, eu convido você a crer nessa pessoa maravilhosa, que não morreu como mártir, como louco. Não, ele morreu como salvador, para salvar sua alma, para salvar nossa alma, para nos libertar do pecado, para nos libertar da escravidão e sermos escravos dele, somente dele.
Se você ainda não creu em Jesus, você pode receber hoje. Se você está afastado do caminho do Senhor, você pode voltar hoje. Toda a humanidade, irmãos, cada ser humano, ele vai passar a eternidade com um dos dois ladrões. Ou ele vai passar a eternidade no paraíso com o ladrão da direita, ou ele vai passar no lugar de tormentos com o ladrão da esquerda, que continuou blasfemando de Jesus até o fim da sua vida. Tem alguém que quer receber a Cristo nessa noite? Tem alguém que quer confessá-lo? Porque a Bíblia diz que com o coração você crê, mas com a boca você confessa. Se tiver alguém nessa noite, você pode estar levantando suas mãos. Se tiver alguém que estiver afastado do caminho do Senhor, você pode fazer o mesmo. Levante as suas mãos da onde você está, e nós vamos estar orando por você. Não tem ninguém. Você na sua casa, creia em Jesus, coloque a sua confiança nele. Se você se afastou do caminho de Deus, volte. Faça como o filho pródigo. Jesus está de braços abertos esperando por você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.